Continuar a leitura do capítulo 2 Coríntios 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências estejam também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Verse 2. Terminar o versículo 2. This refers to receiving the glorified body. Isso fala de nós recebermos corpos glorificados. Those who have passed through death, Aqueles que passaram pela morte they are not clothed, não estão vestidos, as we said this morning. como nós dissemos essa manhã. Their spirit and their soul O espírito e a sua alma consciously with the Lord, conscientemente estão na presença do Senhor. but they don't have their house from heaven yet. Mas eles ainda não têm a casa para o céu ainda. But then in verse 3, Mas no versículo 3, there are those that will be clothed, existem aqueles que estão vestidos, but they'll be naked. mas eles podem ser achados nus. That refers to the unsaved. Isso refere-se a pessoas que não são As we salvas. said this morning, Como nós dissemos essa manhã, they will have a body. eles têm o corpo, We don't know what kind of a body, nós não sabemos que tipo de corpo, but they'll be naked before God mas eles estarão nus perante at the Deus, great white throne.
até diante do grande trono branco, because they have rejected Christ. porque eles rejeitaram a Cristo. So they have no righteousness to stand before God. Eles não têm direitos de estarem diante de Deus. Nothing to cover their sins, Nada para cobrir os seus pecados. so they're naked before God, Assim, eles estão nus diante de Deus, although they do have a body. apesar de eles terem corpos. So the apostle says, Assim o apóstolo diz. that will not be the case with us, Isso não é o caso conosco, because we now have the righteousness of God porque agora nós temos a justiça de through Deus the work of Christ. através da obra de We will Cristo. never be found naked before Him Nós nunca seremos encontrados nus diante dele, because of the work of Christ por for us. causa da obra de Cristo por nós. Podemos ler uns versículos aqui que nos falam aqui, né, quando se formos despidos, né, nos falando da morte, ou revestidos, falando do arrebatamento. Mas no caso da morte, podemos ler em Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas 23, versículo 39. Isso foi quando o Senhor estava crucificado com os dois malfeitores. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui a palavra nos abre essa cena, né, após a morte. E o Senhor fala para esse malfeitor que ele estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. Né? E aqueles que dormiram em Cristo estão com o Senhor hoje, pessoalmente, né? Como o irmão falou, não com corpos, né? Que o corpo ainda vai ressuscitar, mas estão na presença do Senhor. Aqui em Lucas também, no capítulo 15, nos fala uma outra coisa, de que além de estarem na presença do Senhor, do Lázaro, né? 16, 19. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui também nos fala, né, depois da morte, que Lázaro era consolado.
nós sabemos, né, que quando algum irmão parte desse mundo, como a gente diz, os que dormem em Cristo, há um grande consolo para nós, porque sabemos que eles estão com o Senhor e, como nos fala aqui, eles são consolados. Eles estão numa posição já que desfrutam desse consolo. Muitas vezes nós não entendemos, né, as coisas depois da morte, e aqui nos fala dessa condição de estar com o Senhor e de estar consolado. Paulo falava que para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho, porque estar com Cristo é muito melhor. E que isso possa nos consolar, né, a cada dia, de que, se por acaso tivermos que ser despidos, de que estaremos com o Senhor. O Senhor trilhou o caminho, né, da morte. Ele, quando morreu na cruz, ele morreu realmente, né? Ele deu a sua vida ali. E seu corpo foi para a sepultura e ele foi para o lugar dos mortos. E ao terceiro dia ele sai. Vamos ler esse versículo em Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse, ele está falando desse trecho, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós vedes e ouvides, e vai continuando. Então é interessante que o Senhor trilhou esse caminho, né? Ele deu a vida dele, e o corpo foi para a sepultura, e ele foi para onde? Ele foi para o Hades, né? Até aquele versículo de Pedro, né? 1 Pedro, que quando fala que Cristo morreu, ele foi lá para pregar para os mortos, coisas e tal. Isso aí é verdade, não tem base doutrinal para isso, né? Então, o que aconteceu? Ele está dizendo aqui que não deixaria a alma dele no Hades e nem permitiria que o corpo visse a corrupção. Então, o corpo do Senhor ficou na sepultura e não viu corrupção. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou ele dos mortos, que é a alma, né, a pessoa, voltar outra vez ao mesmo corpo que ele tinha,
Só que no caráter, como nós estamos falando hoje de manhã, de ressurreição dentre os mortos. Né? A diferença do Velho Testamento é que eles conheciam a ressurreição dos mortos. E aqui nós estamos encontrando algo novo, que chama-se ressurreição dentre os mortos. É a pessoa sair da morte com um corpo, né? um corpo que nós não sabemos como é, mas é um corpo para a glória, corpo glorificado. E ele, com esse corpo glorificado, ele volta para o lugar de onde ele saiu. Então o Senhor é o primeiro homem que entrou na glória. Né? Ele vai para a glória e se assenta à destra da majestade nas alturas. Um homem, o mesmo que padeceu na cruz, morreu, né? Como o Darby fala, bem morrido. Né? Não foi algo que aconteceu ficou inerte, não. Ele morreu mesmo, ele entrou para a morte, foi para o lugar dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu à glória. Que Deus fez isso com esse homem, colocou ele à glória, um homem exaltado à destra de Deus. Esse é o Senhor. E então nós estamos encontrando aqui, né, no nosso capítulo, algo que temos esse trajeto futuro, né, de estar com Cristo na glória, porque Ele trilhou isso aí. Ele rasgou os céus e está na glória. O primeiro homem, por isso que foi aí, nós vimos hoje também, né, no nosso capítulo, as primícias, Coríntios 15, as primícias da ressurreição dentre os mortos. O primeiro homem ressuscitado dentre os mortos foi o Senhor. E o primeiro homem que entrou na glória como um homem foi o Senhor. E quando ele voltar, né, falando outra vez, o dia que ele vier para o arrebatamento, nós seremos transformados, como já foi dito hoje, transformados à sua semelhança. Os que estão na sala de espera, do qual Cristo trilhou também isso, serão tirados de lá para entrar na glória. Por isso que é um erro falar quando a pessoa morre, um irmão morre, fala assim, ele foi para a glória. Ele não foi para a glória ainda. Ele vai. Um dia ele vai para a glória, quando conosco ele vai. Todos nós iremos. Mas ele vai para onde? Ele vai estar com Cristo, certamente, nesse lugar de sala de espera. Ele só vai estar na glória quando ele for ressuscitado de dentre os mortos. Esse lugar onde Cristo entrou. Ele que foi o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos. E é nesse lugar, né, que no caráter onde nós estamos falando de Paulo recebido a revelação, nós vemos que ele foi elevado a esse terceiro céu onde Cristo está como um homem ressuscitado. Ele viu Cristo glorificado. Porque creio eu que esse paraíso que ele fala lá na cruz era o lugar dos mortos. É o mesmo seio de Abraão, estar com Cristo, cada um na sua linguagem. Era esse lugar que ele estava falando. Então Cristo, na glória, é o privilégio de cada santo, né, que vai... Nós teremos iguais esse lugar. Esse versículo lá de Pedro, acho que podemos dar uma olhadinha lá, só para poder ajudar no contexto, já que nós estamos falando alguma coisa sobre os mortos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Cristo morreu uma vez pelos pecados. Aqui ele está falando não dele, né?
para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual Espírito, versículo 19, no qual Espírito foi e pregou aos espíritos que hoje estão em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes. Porque ele está reportando o tempo de Noé. Né? Ou seja, Noé, pelo Espírito de Cristo que nele estava, ele pregou o Evangelho àqueles que hoje estão mortos em prisão, os quais no outro tempo, enquanto estavam vivos, o Evangelho foi pregado para ele, não o Evangelho da graça, mas as boas novas de salvação foi anunciada a eles enquanto eles estavam vivos. E quem pregou foi Noé, não foi Cristo. Então, esse pensamento que Cristo morreu e foi pregar para morto, isso é uma heresia, isso está errado. O homem é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo. Depois que ele morreu, daí não tem mais. Acabou o tempo dele de responsabilidade. Enquanto ele está vivo, ele está ali responsável diante de Deus. Versículo lá, vamos ler um versículo. Eclesiastes 11, versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Agora, ó, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Logicamente, ele não está, como diz, ocupado com a árvore. Ele está falando do homem aqui. A árvore está em pé. Ou seja, enquanto o homem está vivo, ele é responsável diante de Deus. Porque uma hora ele vai cair. E do lado que ele cair, aí ele vai ficar. Isso é aquela passagem que nós vimos agora há pouco, o irmão leu lá de Lucas. Os dois estavam vivos, Lázaro e o rico. Estavam em pé. Na hora que caíram, os dois caíram. Um caiu para a direita e o outro caiu para a esquerda. E no lugar que caíram, aí fica, não sai mais. Por isso que ele disse lá, entre nós existe um abismo que mesmo que aqueles que quiserem passar do lado para o outro, não pode. Por quê? Porque a árvore já caiu. Enquanto está em pé, o homem tem a oportunidade de mudar o seu destino, por assim dizer. Porque todos, logicamente, aqui ele não está falando de escolha. É um erro falar, você tem que escolher. Você não tem que escolher nada, você tem que optar pela vida, porque condenado você já está. Muitos falam, você tem que escolher, viu, o caminho que você vai. Não, você tem que sair desse caminho que você está. Esse negócio que o homem tem livre-arbítrio, tem uma opção, ele não tem opção nenhuma, ele tem que sair, ele tem que crer e sair desse caminho de condenação que ele está. Não é verdade? Ele não tem que escolher, eu vou escolher, não escolher o que você está condenado. Você tem que sair desse caminho que o Senhor deu salvação para sair dali. Então, mas ele é responsável enquanto ele está vivo. Porque na hora que a árvore cair, ou cair para o sul, ou para o norte, no lado que ela cair, do lado que ela cair, ela vai ficar. Ou seja, na hora que o homem morrer, se ele não creu, ele já está aqui no caso lá do rico. Ele caiu e ficou ali, vai ficar eternamente. Hoje ele está lá aguardando a ressurreição. E na ressurreição, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser para o lago de fogo. Ele já caiu do lado errado, né? Vamos dizer assim. E o Lázaro, ele caiu para o lado da bênção. E ali ele vai ficar eternamente. Nós vamos encontrar com ele. Então é um privilégio isso, entender que não existe, oportunidade de quem morre sair dessa condição. Isso aí é purgatório, é espiritismo, tudo quanto essas coisas que falam aí dos mortos aí, para ouvir, para sair, rezar pelos mortos ou coisa parecida. Isso aí não tem base bíblica. O homem, uma vez que ele está caído, ele não tem mais. Então, quando Cristo morreu, ele não foi pregar para ninguém, irmãos. Entendeu? Não tem esse versículo de Pedro lá não diz isso. Ele está falando
É o versículo do capítulo, leu, voltando lá em Pedro, é o capítulo 1, versículo, é o Espírito de Cristo que estava nos profetas, ó, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Quando os profetas falaram da graça a nós destinada, investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Ou que o Espírito que neles estava, perdão. Ao dar de antemão, testemunho, Então, o Espírito de Cristo é que falou, não Cristo. Então, ele está falando a mesma coisa no capítulo 3. Que Noé, no caso ali, Noé falou com eles enquanto eles estavam vivos, depois que eles morreram. Então, foi o evangelho pregado aos mortos? Foi. Quando? Enquanto eles estavam vivos. Né? Que é o capítulo 4, versículo 6 de Pedro aí, ó, que fala que assim foi o evangelho também pregado aos mortos. Quando? Quando estavam vivos, isso é lógico, né? O que confunde a respeito disso aí é não entender a obra expiatória do Senhor. O Senhor Jesus, ele fez expiação pelos pecados enquanto ele estava vivo, não morto. Muito, porque nós falamos, o Senhor morreu por nós, né? E leva-se a ideia que ele teve que na morte, durante a morte, que ele foi lá fazer expiação. Não é isso, ele fez enquanto ele estava vivo. Às 6 horas que ele ficou crucificado, ele foi crucificado 9 horas da manhã e ficou até as 3 da tarde na cruz. Das 9 até meio-dia, ele padeceu, por assim dizer, na mão dos homens, os escárnios, as afrontas, e ele estava ali ainda sem relação com o pecado. Até ele mencionou assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que eles fazem. Quando deu meio-dia, fez-se trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. E é nesse período, irmãos, que ele, em vida, foi apresentado diante de Deus como o nosso substituto. Ali ele recebeu o justo juízo de Deus que nós merecíamos. Foi ali em vida. Deus meu, por que me desamparaste? Era o justo sendo desamparado porque ele estava recebendo o justo castigo de Deus que nós merecíamos. Ele foi o nosso substituto. Em vida, ele passou isso aí. Em vida, naquelas 3 horas de que ninguém pôde ver o que o Senhor passou ali, fez-se trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Ou seja, Deus, naquele dia, ele derramou o juízo dele nesse mundo aqui. Por isso que houve trevas. Deus virou as costas e derramou juízo. Caiu num homem, nele. Ele foi o seu, vamos dizer assim, o para-raio do juízo de Deus sobre os homens. E foi nessas 3 horas que ele tratou com o pecado. Teve, como o escritor de Hebreus fala, relação com o pecado. Foi nesse momento. E depois, quando findou esse tempo, o Senhor falou, está consumado. Foi consumado ali. E daí havia necessidade da morte? Sim, ele teve que morrer. Mas não para sair para expiar pecado. Nesse caráter, ele levou os nossos pecados. Nesse caráter, sim. Os 2 bodes, né? Vocês lembram dos 2 bodes que eram oferecidos? Que eram trazidos 2 bodes para o sacerdote no Velho Testamento. Um escolhia para ser morto e outro é escolhido para levar a culpa. Então eles matavam um e o outro eles confessavam os pecados na cabeça dele, né? E esse, um dos bodes, era um voluntário que pegava esse bode e levava ele para o deserto, para longe, e largava ele lá e voltava lá sem ele ficava. Então, nesse caráter, quando o Senhor morreu, ele pegou e levou para sempre, por esquecimento, todos os nossos pecados. Ele fez expiação e levou também os nossos pecados. Nesse caráter, sim. Mas não que ele foi tratar com o pecado depois que ele morreu.
Isso não está certo. Ele morreu como justo. Work that our brother has been describing to us, Como resultado dessa obra que o irmão acabou de descrever para nós, on the ground of that work, no terreno dessa obra, the apostle here speaks in verse 5 o apóstolo fala aqui no versículo 5, of the earnest of the Spirit. o penhor do Espírito, versículo 5. This is a large subject, Esse é um assunto bem amplo, but very important. muito importante. It's on the ground of the work of Christ É nesse terreno da obra de Cristo. and his sufferings on the cross, E seus sofrimentos na cruz, his blood that was shed, o sangue derramado, that I have the Spirit of God. é por isso que eu tenho o Espírito de Deus. You remember in Matthew chapter 3, Lembra em Mateus capítulo the 3, baptism of the Lord. o batismo do Senhor. The Spirit of God came down as a dove O Espírito desceu como pomba and abode on the Lord, e alighted on the Lord. habitou sobre o Senhor. And the voice from heaven, this is my beloved Son. E a voz que veio do céu, este é meu filho amado. There was the baptism of the Holy Spirit, Esse é o batismo do Espírito Santo. but no blood was applied Mas nenhum sangue foi aplicado ali. because Christ was the Holy One. Porque o Filho é o There was Santo. there was no need of any atonement for sin. E não havia nenhuma necessidade de expiação pelo But pecado. with us, Mas conosco, we were sinners. nós somos pecadores. And the Spirit of God only dwells within us O Espírito de Deus somente pode habitar em nós because we have been purged from our sins porque nós fomos purificados dos nossos pecados by the blood of Christ. pelo sangue de Cristo. In the Old Testament, No Velho the Testamento, priest o sacerdote, had the blood put on his ear, ele colocava o sangue em sua orelha direita, his great thumb, no seu polegar and direito on the great toe of his foot. e no dedão do pé direito também. And on the blood was placed the oil, E sobre o sangue era colocado o azeite, which is a picture of the Spirit of God. que é uma figura do Espírito de Deus. So we now have the Spirit of God Então nós temos aqui o Espírito de Deus in different characters. em diferentes caracteres. Here it is mentioned the earnest of the Spirit. Aqui é mencionado o penhor do Espírito. That is the foretaste, É, the foretaste of glory. é uma antecipação da glória. We don't have our we don't have our glorified bodies, Porque nós não temos os nossos corpos glorificados. but because you have the Spirit of God, Mas pelo fato de termos o Espírito de Deus, you're going to be glorified. nós vamos ser glorificados. You belong to the Lord. Nós pertencemos ao Senhor. You've been sealed by the Holy Nós Spirit. somos selados pelo Espírito His Santo. mark is upon you, A marca do Espírito está sobre você. and you're eternally secure. A segurança eterna, But the earnest mas o penhor is for the enjoyment trata da apreciação, do deleite, of the glory a glória, before we get there. antes de nós estarmos lá, antes de nós termos essa glória. Because we have the Spirit of God, Porque nós temos o Espírito de we Deus. can enjoy we can enjoy the things of the Lord in heaven Nós podemos apreciar e desfrutar das coisas do Senhor do céu before we are there. antes de nós estarmos lá. We have the earnest now, Nós temos então o penhor agora, the first fruits. as primícias. We don't have we are not glorified. Nós não estamos We glorificados. still have a body of humiliation. Nós ainda temos o corpo de humilhação. This body is always humbling me. Esse corpo está sempre me humilhando. But we do have the Spirit of God. Mas nós temos o Espírito de Deus. We turn to Ephesians 4, Efésios, por favor, capítulo 4, verse 30. 30.
Grieve not the Holy Spirit of God, Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, whereby we are sealed unto the day of redemption. no qual estáis selados para o dia da redenção. It does not say sealed until we fail or sin. No. Não está dizendo que nós somos selados até que nós falhemos. So the Spirit of God will never leave you. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, nunca vai deixar He você. is the divine guest. Ele é um hóspede divino. Wherever you go, you will take him with you. Onde quer que você vá, você But vai the- levar com So você. the apostle says here, Mas o apóstolo diz aqui: grieve not the Holy Spirit of God. não entristeçais o Espírito If we Santo de do, Deus. Se nós fazemos isso, He no longer will comfort us. agora não mais ele vai nos confortar, He will reprove us ele vai nos reprovar until we judge that sin até que nós julguemos aquele pecado. or whatever it is that has grieved him. Qualquer coisa que seja que esteja entristecendo-o. Now the day of redemption here, Mas no dia da redenção aqui, I thought that was all over, that we were redeemed already. could you repeat that, please? The day of redemption O here dia da redenção aqui no final do is versículo not the 30 redemption of our souls. não está falando da redenção das nossas We almas. have that now. Nós temos isso agora. This is the redemption of our bodies Essa é a redenção dos nossos corpos, that we spoke about this morning. que foi falado nessa manhã. So that has not taken place. Isso não está tendo lugar aqui. But the Spirit of God Mas o Espírito de Deus will remain in us permanecerá em nós until até the Lord comes. o Senhor venha. And then the Spirit of God will be taken with the church. E aí o Espírito de Deus também vai ser arrebatado junto com a igreja. Now we spoke about the tribulation. Hoje nós falamos sobre a tribulação. The Spirit of God will work in the tribulation. O Espírito de Deus vai trabalhar na tribulação, No doubt. sem dúvida. But He will not indwell the believers Mas ele não vai habitar no crente, as He does in the church now. como ele faz na igreja agora.